Olá, gente, boa tarde. Estou aqui para fazer mais um vídeo no canal, mais uma meditação maravilhosa. Vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, se ainda não for inscrito, deixar o seu like e se você gostar do vídeo, compartilhe com outras pessoas, certo? A palavra de hoje que eu tenho para trazer para vocês está no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11, que vai falar de um filho que olhando para o seu pai falou: "Pai, me dê a parte da minha herança, a parte que me corresponde", certo? E o pai foi lá, dividiu, né, entre ele e o outro irmão e deu a parte que correspondia a ele. A Bíblia vai contar que se passando uns dias, ele foi embora, né, para uma cidade longe e chegando lá ele gastou tudo o que ele tinha, gastou toda a sua herança, certo? Gastou com tudo o que ele quis, né? Com amizade, com que ele quis. E a palavra vai falar que naquele país teve uma grande fome, entendeu? Teve uma grande fome e ele se viu necessitado. Foi, arranjou um trabalho lá, né, no campo, e chegando no trabalho, ele cuidava de porcos. E a fome que esse homem sentia era tanta que ele chegou a comer a comida juntamente com os porcos. E a palavra vai falar assim, ó: quando ele se viu naquela situação, você vai ver no verso 17 que vai dizer assim: então, caindo ele em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Olha só o que ele disse. A palavra vai contar que nesse momento ele se levantou, você vai ver logo em seguida: levantou-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, ele foi ao pai, certo? A palavra vai dizer que de longe, né? Você vai ver no versículo 20 que vai dizer assim, ó: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadeceu dele. Correndo, ele o abraçou e o beijou. Eu quero até aqui ficar com vocês. A palavra vai mostrar que ele, logo no início, né? Eu quero tirar essas reflexões aqui com vocês, que é isso. Logo de início vai mostrar que ele não respeitou seu pai, né? Porque a herança só é dada, repartida, dividida quando o seu pai morre. Quando o pai morre, mas ele não. Ele pediu a herança a seu pai ainda em vida. Demonstrando o quê? Que não tinha amor, não tinha afeto, não tinha nada. Porque você pediu uma herança a seu pai enquanto ainda vive, né? E a palavra vai dizer que ele foi embora, né? Naquele momento, gente, eu penso assim: o pai poderia não ter dado a herança a ele, né? Mas o pai, mesmo amando ele, permitiu que ele fosse. Porque não adiantava o pai prender ele naquele lugar. Não adiantava o pai querer dizer a ele o que ele ia encontrar. Entendeu? O pai permitiu que ele fosse e que ele conhecesse, que ele reconhecesse. Quando ele voltou arrependido, aprendeu uma grande lição. Às vezes na nossa vida a gente tem que ter essa mesma sabedoria. Tem coisas na nossa vida que a gente não tem que segurar, a gente tem que deixar quem quiser ir, por mais que doa, por mais que machuque. Porque assim, se a gente ficar tentando prender ou tentar ficar demonstrando a pessoas coisas, se você for vai acontecer isso, a pessoa nunca, o filho pródigo nunca ia estar lá com um coração bom, porque o filho ia estar sempre dizendo: eu queria ir embora, você não me deu minha herança, e achar que o mundo era aquela coisa maravilhosa, né? Que quando ele foi, ele achou que ia encontrar no mundo só maravilhas, né? A primeira lição. A segunda lição que a gente precisa aprender com isso é que o pai, ele não queria de jeito nenhum ver o filho, né? Longe, ele não queria. Mas eu vou te fazer uma pergunta bem clara. Do que adianta na sua vida você ter tudo, mas você não ter o mais importante, que é a presença do pai na sua vida? O filho pródigo, quando ele saiu de lá, ele saiu com dinheiro para fazer tudo o que ele quisesse. Mas o mais importante ele deixou para trás, que foi a presença de Deus na vida dele. Foi a presença do pai dele na vida dele. Muitas vezes na nossa vida a gente faz isso. A gente às vezes quer isso, quer aquilo, e deixa o algo mais importante que tem na nossa vida, que é a presença do nosso pai. Não adianta a gente estar com bens, com dinheiro, ou que seja lá o que for, porque se a presença do nosso pai não estiver na nossa vida, nada do que a gente tem vale. E tanto mostra que nada do que se tem não vale, que ele se viu em uma situação que ele caiu
em si, né? A palavra vai dizer que ele caindo em si, ele pensou, por que que eu estou vivendo isso quando o meu pai, né, tem tantas coisas? Quando o pai dele tinha tantas coisas e ele estava se vendo em uma situação tão difícil, né? Quantas vezes na nossa vida a gente tem um Deus que pode todas as coisas e a gente tá naquela vida, naquela situação, né? Mas assim, gente, a primeira coisa que o filho pródigo fez foi cair em si. Depois ele se arrependeu e ele se levantou. Às vezes na nossa vida a gente tem que cair em si onde estamos, como estamos vivendo, se arrepender e se levantar e buscar o nosso Pai. E o mais lindo que eu acho nessa história é que a palavra vai dizer que o pai, vendo ele de longe, o pai correu. Imagine, um homem já velho, né? Com seus dias, quando viu seu filho, no mesmo momento, a palavra vai falar aqui, ó. O pai, porém, disse aos seus servos, né? Isso tá no versículo 22. Trazei depressa a melhor roupa. Veste e o põe um anel no dedo e sandálias nos pés. Traze também mata um novilho cevado. Comamos e regozijamos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Gente, quando a gente volta para os caminhos do nosso Pai, Deus, no exato momento, Ele começa a mudar a nossa vida. Mudar as nossas vestes, mudar a nossa sandália, colocar um anel no nosso dedo. Que representava várias coisas na vida deste homem, né? Ele estava lá, a roupa representava, o anel representava, a sandália representava. Então, quando a gente volta para Cristo arrependido, Ele nos espera de braços abertos e nos dá o melhor. E aqui, sabe, gente, é uma palavra certa. Quando estamos longe do Pai, Ele vai dizer assim, meu filho estava morto, estava perdido. Essa é a maior verdade. Quando estamos longe do Pai, estamos perdidos. Quando estamos longe do Pai, estamos mortos. A gente só tem vida, só estamos no lugar certo enquanto estamos ao lado do nosso Pai. Quando a gente decide sair do lado do nosso Pai, estamos mortos, estamos perdidos. Então hoje, se por acaso você se encontra também perdido, você se encontra também longe do Pai, tenha certeza que se você hoje cair em si, se arrepender e se levantar para buscar o seu Pai, Ele vai te receber e vai te entregar o melhor. Ele fala, trazei a melhor roupa, trazer uma sandália, trazer um anel e vamos comemorar, porque meu filho que era morto, ele reviveu. Meu filho que estava perdido foi encontrado. Gente, não adianta você estar no mundo com todo o que o mundo tem para lhe oferecer. Se você estiver longe da casa do seu Pai, nada vale a pena nesse mundo. E tudo que o mundo te dá hoje, amanhã mesmo ele tira. Entendeu? O nosso adversário nos permite a gente chegar até o fundo, como esse homem chegou a ponto de sentir vontade de comer a comida dos porcos, de tanta fome que ele tinha. É nesse lugar que a gente começa a se encontrar quando a gente está distante do nosso Pai. A gente começa, porque o inimigo ele só veio com um intuito, de matar, de roubar e de destruir. Não pense você que você vai sair da casa hoje do seu pai para ir viver o que tem nesse mundo e que você vai viver o melhor, não. Você pode viver até por um tempo, como ele viveu. Mas de uma coisa é certa, ele vai te colocar no fim do fim do fim. Então hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração, mas busque ao seu Pai e tenha certeza que ele não te lançará fora. Ele fará um banquete para você, ele vestirá com as melhores vestes, amém? Que Deus te abençoe hoje e que se você gostou dessa palavra, compartilhe ela com outras pessoas.